Muito prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou falar sobre os alongamentos, mais específicos de dois tipos: o alongamento com resistência, que é utilizado no treino, e o alongamento, que é aquele mais comum, estático, que é realizado antes, depois do treino, durante. Tem uma dúvida sobre isso e eu vou falar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu acho que é o mais fácil, então eu vou falar dele primeiro. O alongamento com resistência, ele é extremamente importante na hora de você realizar os exercícios, principalmente porque ele é um dos principais fatores que vai gerar hipertrofia. É basicamente a ideia de que você está alongando as fibras musculares utilizando algum tipo de resistência para te puxar além do que você alcança, logicamente, dentro de uma situação controlada aí da academia. As pessoas já conhecem isso, mesmo sem perceber, porque elas sabem que alguns exercícios são famosos por adicionar massa no músculo e no corpo, mas elas nem sabem por quê. Então vou citar alguns exemplos aqui agora que são os mais conhecidos, que é a cadeira extensora, tá bom? O voador de peito, tá bom? O rear delt fly, popularizado aí pelo John Meadows, a paralela, a barra fixa. Se você perceber, todos os exercícios ele tem alguma parte da amplitude de movimento, um alongamento com resistência muito grande, e vai ser isso que vai danificar a maior parte das fibras musculares, que vai gerar aí aquele processo de hipertrofia. Todo mundo fala sobre isso, embora a gente nem tenha certeza se é assim mesmo que acontece. Porém, a gente sabe que esses exercícios funcionam, eles já foram testados aí ao longo de dezenas de anos, e se a gente sabe que o negócio funciona, nem sempre a gente precisa daquela ciência ali para poder utilizar. Só se utilizar você vai ver que realmente acontece. Além disso, tem alguns outros exercícios que não tem um componente tão grande de causar essa hipertrofia toda. Porém, obviamente isso possa acontecer com o passar do tempo, mas o foco deles é quase que ganhar uma flexibilidade a mais, utilizando de carga para você transformar isso em uma mobilidade interessante para o seu treinamento. Como assim? O primeiro exemplo que vem à minha cabeça é, logicamente, o agachamento frontal, porque na maior parte das vezes que você está realizando, aquela carga ali vai te jogar lá embaixo, vai te colar no chão de maneira que você não conseguiria normalmente, sem auxílio de nenhum equipamento ou resistência. E à medida que você vai entrando, saindo, realizando repetições, você vai ganhando uma mobilidade que antes você não tinha de maneira funcional, e isso que é tão interessante. Outro exercício que vem à minha cabeça e agora é a extensão sobre a cabeça de tríceps. A maior parte dos exercícios de panturrilha, porque muita gente tem problema no pé e isso causa a panturrilha ficar um pouco encurtada e tudo mais. Mas o que as pessoas mais têm dúvida não é sobre isso, é justamente sobre o alongamento estático, aquele que você vê todo mundo fazendo assim na academia e nem sabe o que está alongando aqui. É justamente sobre isso que eu queria falar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como fazê-lo para o treinamento de força, e aí tem estudo que fala isso, tem estudo que fala isso, mas sinceramente, se você quer aprender a chutar bola, você vai perguntar pro jogador de futebol e não para bailarina. Então, se você quer descobrir o que as pessoas fazem, as pessoas são mais fortes, as pessoas são naturais ou não, as pessoas são atletas ou não, pergunta para elas o que elas fazem, você vai perceber um padrão. A maior parte das pessoas já percebeu, e aí depois veio uns estudos científicos que comprovaram isso, que se você realizar o alongamento estático antes de fazer um exercício de força, a tendência é você perder um pouco de carga que você vai conseguir utilizar. Isso tem um motivo muito simples, porque se você alonga a fibra além do que ela vai realizar naquele movimento, ela pode perder um pouco da estabilidade, e por exemplo, se você alongar o peito demais, na hora de fazer o supino, você pode ficar um pouco meio bambo, isso vai fazer com que você pegue mais carga. Mas aí, as pessoas não conseguem olhar para isso de maneira crítica e ter um pouco de bom senso. Você alongar o peito antes de fazer agachamento frontal não vai prejudicar, vai até te ajudar, porque pensa comigo, na hora de você fazer um agachamento frontal, não só o peito, obviamente, como o latíssimo, o tríceps e o peito, se você alongar esses músculos, na hora de você entrar na posição do hack aqui do agachamento frontal, é lógico que isso vai te ajudar. Esses músculos não estão fazendo grande coisa na hora desse exercício, simplesmente para colocar a barra ali naquela posição, dar uma estabilizada, dar uma segurada. Porém, você não está de fato exercendo força com eles. Então, na hora de você alongar isso, pode até ajudar na sua perna. Da mesma maneira, você vai fazer um agachamento com a barra nas costas. Da mesma maneira, se você sente um formigamento no glúteo, no quadríceps, no posterior, na hora de fazer o supino arqueado, você dá uma alongada nisso, não vai te prejudicar e vai sim te ajudar. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: se você quer fazer alongamento estático antes de você realizar um exercício, pense criticamente como que isso vai me ajudar no exercício. Se isso não vai te ajudar ou se não faz diferença, não faça, não perca tempo, tá bom? Mas, por exemplo, hoje eu acordei e senti a mobilidade um pouco reduzida, então na hora de fazer o agachamento frontal, dei uma alongada no latíssimo e beleza, na hora que eu voltei para fazer mais uma repetição, tava perfeito a posição do hack. Então pensa criticamente na hora de você fazer isso. Durante o treino, eu nunca vou recomendar isso, não acho interessante. Eu sei que tem algumas metodologias de treinamento aí para bodybuilder, por exemplo, treina muito quadríceps, depois pega e alonga o quadríceps para poder puxar espaço para a fibra crescer. Isso aí realmente é uma coisa que, vamos dizer assim, ficou lá para trás, na década de 2000, nos anos 90, ninguém mais faz isso. Eu acho que ninguém teve grandes resultados, apesar do John Meadows mesmo, que eu já citei aqui no vídeo, ter vídeos falando sobre isso e tudo mais, mas são poucas pessoas que realizam, eu não conheço muitos testemunhos. Aí sim, eu acho que seria interessante ter a questão de um estudo científico para poder provar, mas a gente ainda não tem, então sinceramente acho que não faz muita diferença, principalmente se você for natural. O que pode fazer diferença é, assim como o primeiro caso, não só antes de você fazer aqueles alongamentos básicos que vão te ajudar a performar, é você fazer, por exemplo, uma série de aquecimento só com a barra, aí alonga um pouquinho o latíssimo,
Aí coloca aí 10 de cada lado, faz mais umas 2 repetições, alonga mais um pouquinho. E aí sim, durante o aquecimento, você ir colocando isso como parte do seu aquecimento. Eu acho bastante interessante, costuma fazer bastante isso. E por último, se você realmente quiser alongar e precisar alongar, faça depois do treino. Já tem sangue ali naquele músculo, dá uma alongada boa, que você vai ter um pouco mais de resultado. Lembrando que alongar não é só segurar 10 segundos. Faz série, faz repetição, faz descanso, faz tudo isso, assim como se fosse um exercício, que aí sim você vai ter resultado. E não só isso, se você de fato estiver precisando dessa flexibilidade, faça em um dia separado, como se fosse um mini treino só de alongamento do corpo todo, de inferior, seja lá o que você precisar, que fazer 3 séries de 15 segundos, que aí sim você vai perceber muita diferença, e essa diferença vai ser mais rápida do que você imagina. As pessoas demoram muito para ter essa diferença, porque elas fazem uma série de 5 segundos apenas uma vez por semana. Aí é lógico que não vai ter resultado, mas você tem que pensar que se você não está utilizando aquela amplitude de movimento, a não ser que seja uma questão de saúde, muito provavelmente você não tem que ficar alongando demais. Qual que é o sentido de você que não faz nenhum tipo de atividade que exige você encostar as testas no joelho, encoste as testas no joelho? Eu sei que é muito legal alongar por alongar, e tem gente que faz isso só por hobby, principalmente pessoal que segue aquele tipo de filosofia de yoga e tudo mais. Aí eu acho bacana porque a finalidade é o próprio alongamento. Agora, se é um indivíduo comum que vai lá na academia, pra que ele vai treinar isso? Eu sinceramente não sei. Se gostar, aí ótimo, aí é uma razão. Agora, se você tá fazendo um negócio que não gosta, de uma mobilidade que não precisa, não faz sentido você fazer isso, né? Então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham tirado algumas dúvidas. Relembrando, alongamento com resistência é essencial para hipertrofia, pode ser muito bom para o ganho de força, porque às vezes para você ganhar força você tem que ganhar músculo. E em segundo lugar, se for fazer um alongamento, você vê todo mundo lá fazendo na academia, ou faz antes do treino, se vai te ajudar, se não vai, não faz depois ou no dia seguinte, se você tiver querendo. Antes de terminar, só uma coisa que quase esqueci de comentar, é que se você estiver muito dolorido no dia seguinte do treino, alongue, porque na hora de você alongar, você está colocando mais sangue naquele músculo. Tem um ditado em inglês que diz blood heals, ou seja, o sangue vai te ajudar a recuperar, vai mostrar pro seu corpo, porque às vezes nem é um músculo mesmo, né? Mas seu sistema nervoso tentando você parar de mover aquele músculo. Então você vai mostrar pro sistema nervoso que pode mover naquela amplitude, não vai machucar, tá tudo tranquilo, e pode diminuir um pouco quanto tá dolorido se você alongar no dia seguinte, ou se você malhou de manhã, alongar no mesmo dia. Agora sim eu posso terminar o vídeo, falei tudo que eu queria falar. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, deixa o joinha se tiver gostado do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem algumas maneiras de auxiliar o canal, dá uma olhada lá e alguns vídeos de assuntos relacionados, beleza? Vou ficando por aqui, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Turn up, let's go.